E aí pessoal, tudo bem? Ó, na aula de hoje a gente vai aprender a como criar um gráfico, o que selecionar, o que não selecionar num gráfico e depois a gente vai conseguir fazer esse gráfico de maneira muito mais rápida. Então só para ter uma ideia aqui, é uma aula rápida porque gráfico dá para fazer um curso inteiro, inclusive só disso. A gente tem milhares de coisas de gráficos, inclusive dashboards e outras coisas, mas aqui a ideia é pegar uma tabela normal e criar um gráfico em cima disso para poder ter uma noção melhor do que acontece, como por exemplo aqui na tabela. A gente tem aqui um orçamento mensal, eu recomendo que vocês tenham um orçamento da casa de vocês. E se a gente bate o olho aqui, fica complicado saber qual que é o maior gasto, qual é o menor gasto, qual gasto está aumentando mais e diminuindo. Então, criando um gráfico, a gente tem uma noção melhor disso tudo. Como que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer, e é regra, a gente tem que selecionar todos os valores do gráfico, incluindo as linhas e colunas de cabeçalho, justamente para quando as informações cruzarem, eu saber exatamente o que é cada coisa. Então vamos lá, ó. A gente seleciona isso aqui. Ah, Maurício, mas não seleciona o título? Não, não seleciona o título, justamente porque a gente consegue colocar o título depois. Senão isso dá uma confusão e vai ficar horrível. Então a gente vai lá e seleciona só essa parte aqui. Pronto, selecionou isso aqui, vai na guia Inserir e procura no meio dessa guia esse grupo chamado Gráficos. Eu estou usando a versão 2019. Isso é a mesma coisa desde a versão 2007. 2007, 2010, 13, 16, 19 e assim por diante. Então, ó, procura um gráfico aqui. Existem os gráficos recomendados, não quero falar sobre ele agora. A gente consegue selecionar vários outros tipos de gráfico. A gente vai lá, ó, e clica no gráfico que a gente quer. No início, se você não sabe qual gráfico que você quer criar, clica no primeiro mesmo, porque depois é fácil trocar. Vai lá, ó, colunas 2D, clicou no primeiro tipo, prontinho. Já cria um gráfico. É muito rápido, gente. Isso é muito rápido. Todo mundo fica, nossa, mas eu tenho que, às vezes numa entrevista, tem que criar um gráfico de alguma coisa. Seleciona os dados, inserir, tipo de gráfico e acabou. Vai lá. Ó, vamos tirar um pouco do zoom aqui, que está muito grande a tela. Criou um gráfico. E o mais legal de quando a gente cria um gráfico é que a gente pode editar o gráfico de várias maneiras. A gente não tem certo ou errado para isso. Então, ó, quando a gente clica num gráfico, aparecem duas novas guias. A design vai mudar como esse gráfico aparece pra gente. Então, ó, eu tenho como mostrar vários estilos dele. É só ir clicando e vendo como o gráfico se comporta. Na verdade, não precisa nem clicar, é só passar o mouse em cima. Tem muitos tipos. Depois, a gente pode colocar layouts rápidos, ó. Como esse mesmo estilo de gráfico, ele vai aparecer na tela para vocês. Gente, é muito legal. Quando a gente começa a mexer com gráfico, dá vontade de criar um gráfico e ficar testando todos os recursos. Ó, depois, vou deixar esse aqui bonitinho. Ah, não ficou muito boa a leitura aqui. Vou colocar o padrão mesmo, só para continuar aqui nossa aula. Vou colocar esse modelo aqui. Depois, eu posso alterar o tipo de gráfico. Ai, Maurício, não gostei desse de linha aí, de coluna, de pizza. Muda. Clicou. Olha quantos tipos de gráfico existem aqui no nosso Excel. Mano, é sensacional, é sensacional. Muda o tipo, coloca, por exemplo, linha, ó. Percebam que nem todos os tipos de gráfico ficam bons para nossa tabela. Justamente porque a gente tem vários tipos de dados e aí cada gráfico consegue mostrar isso melhor. E aí, ah, Maurício, qual que é o certo então? Não tem. Vocês têm que ir no começo testando mesmo, ó. Desculpa, cliquei errado. A gente vai aqui, ó, barra. Ah, barra fica um pouco melhor, mas fica horrível de ler. Eu posso tentar mudar o layout dele, ó. Opa, esse aqui já ficou mais legal. A gente consegue colocar um fundo preto justamente para mostrar numa sala de reunião, às vezes, fica bem legal. Eu vou voltar para o padrão mesmo, justamente para facilitar um pouco nossa aula. Colocar colunas, colocar o primeiro tipo aqui e pronto. Depois a gente tem uma guia chamada Formatar, que é justamente o que a gente consegue colocar mais no nosso gráfico. Então, ó, eu consigo pintar uma coluna específica, essa coluna aqui específica, eu clico uma vez para selecionar essa série de dados, depois clico outra vez nela e ó, consigo mudar exatamente só a cor dela. Ó. Esse é o maior gasto que eu tenho, então eu vou colocar ele em vermelho para saber que eu estou gastando muito de roupa, por exemplo. Depois, eu consigo, por exemplo, mudar o tamanho desse gráfico por aqui, ó, por esses botões. Posso fazer isso também
pelas bolinhas que envolvem meu gráfico, ó. Na verdade, gráfico não tem certo ou errado. É uma das aulas mais legais de assistir porque eu vou mostrando os recursos para vocês e vocês depois vão ter que testar isso com a tabela de vocês. Ah, Maurício, mas eu testo com qual tabela? Com a tabela que vocês quiserem, na verdade. Vocês vão ter que montar, então eu recomendo que vocês tenham uma tabela de gastos, um orçamento, ou pega algum controle de estoque ou alguma coisa do trabalho de vocês, ou do dia a dia, e monta um gráfico em cima disso. Então o segredo sempre é, vou excluir aqui, o mais interessante é, não tem botão direito excluir, como é em célula, como é em arquivo. Para você excluir um gráfico, você clica nessa parte branca aqui sem nenhuma informação e delete. Vamos fazer de novo então, ó. Selecionou os dados, inserir, seleciona o tipo de gráfico que quer, ó, 2D e pronto. As duas guias aqui já foram mostradas. A gente também tem esses 3 botões que são muito importantes para a gente. O primeiro botão de mais é o que a gente vai colocar mais no nosso gráfico. Eu posso colocar um título de eixo, eu posso colocar uma tabela de dados. A tabela de dados é ótima, justamente porque às vezes a gente não tem a tabela de dados aqui, ó, perto do meu gráfico. Ou ela é tão grande que o gráfico fica por cima. Então a gente consegue mostrar exatamente os valores. Isso aqui para mostrar em reunião é muito bom, porque você copia só o gráfico e cola no PowerPoint. Se alguém argumentar, falar, ah, mas qual que é o gasto de tal mês, de tal item? Tá aqui embaixo, ó. Fica muito mais fácil ver. Beleza. Colocou o que quis direitinho e tal. Deixa o gráfico bem personalizado. Vou colocar aqui a tabela de dados, só para a gente poder continuar com ele. Depois, a gente tem vários estilos aqui também, por esse atalho, caso não queira clicar aqui na guia design. E uma coisa que é muito legal, que surgiu nas últimas versões do Excel, é esse filtro. Ah, Maurício, eu não quero, por exemplo, que apareça janeiro. Ó. Então você desmarca janeiro e clica em aplicar. Automaticamente o seu gráfico se adapta. Antes era muito mais complicado fazer isso. Tinha aqui no botão selecionar dados e fazer um monte de configurações. Agora não. Justamente aquele filtro que sempre existiu na tabela mesmo, tá aqui, ó. Ah, Maurício, eu quero janeiro, mas eu não quero, por exemplo, internet, porque internet é sempre o mesmo valor, eu não preciso me preocupar com ele, ó. Desmarca internet e põe aplicar. Pode fazer os dois, eu não quero ver nem internet e nem janeiro. E aí vocês conseguem tomar uma ação. Opa, eu gastei muito de roupa. Ó, meu gasto de água está aumentando muito. Será que eu estou gastando mais? Será que tem um vazamento? Imagina que isso é um orçamento de uma empresa, por exemplo. Opa, será que minha empresa está com algum vazamento? Ou se isso aqui é um gasto de um setor? Opa, eu tenho que conversar com o pessoal dessa área, justamente, porque eles estão gastando muito. Então a ideia do gráfico é ter essa ação rápida. Ó. Vou voltar aqui tudo só para poder ter uma visão melhor. E como eu comentei, às vezes o gráfico não tem um espaço para ele ficar aqui. Ele às vezes fica em cima da tabela, porque a tabela é justamente muito grande. E aí o que a gente tem que fazer? Normalmente o pessoal copia e cola na mão. Então vai lá copiar esse gráfico e cola numa outra planilha. Colou, ó. Tá certo também. Só que aí fica tentando redimensionar para mostrar a tabela inteira, mas ele continua como um objeto em cima dessa planilha. Não está errado, mas tem um jeito muito mais legal de fazer, que é aqui, ó. Eu vou voltar para o meu gráfico e eu vou transformar esse gráfico numa planilha específica. Como, Maurício? Como? Me fala. Tá aqui, ó. Clicou no gráfico, clica na guia design e procura o último botão da guia. Independente da versão do Excel que vocês forem usar, esse botão tá aqui. Clicou em mover gráfico, olha que legal. Ele abre uma telinha perguntando se eu quero que ele seja um objeto em alguma planilha, como ele é hoje, ou se ele vai ser uma nova planilha. Gente, ele vai se tornar uma nova planilha fora dessa que a gente tem. Olha que legal, dá um OK. E dentro da planilha orçamento a gente tem aqui nossa tabelinha. E agora o gráfico ele é uma planilha específica. E quando eu for trocar um valor aqui, ó, vamos supor que eu gastei em janeiro R$600 de roupa. O meu gráfico automaticamente é atualizado. Isso é muito bom para planilhas compartilhadas. Enquanto alguém tem que alimentar a planilha, outra pessoa tem que olhar o gráfico para tomar uma ação, por exemplo. Ou, melhor ainda, deixa eu voltar aqui para colocar R$60 e ficar um pouco mais real o nosso gráfico.
O interessante, às vezes, é mandar isso para alguém por e-mail, colocar na rede e ocultar essa planilha de tabela original. Ó. Botão direito aqui no nome da planilha, ocultar. Essa eu vou excluir porque não precisa. Excluir. Prontinho. Você manda só isso para a pessoa. Tudo bem, ela consegue reexibir, isso é ótimo. Mas ela vai tomar só isso como ação. Então ela, opa, abriu um gráfico, ok, copiou no PowerPoint, imprimiu, fez o que for. E aí está pronta a ação. Então vamos lá. Ó. A gente já criou um gráfico, vocês vão ter que testar todos os recursos do gráfico com a tabela de vocês. Deixa eu só reexibir aqui minha planilha. E eu falei que tem um jeito muito mais rápido, né? Porque a gente teve que selecionar os dados, ir lá no botão, inserir um gráfico, depois teve que ir no botão mover gráfico e tal. Em vez de fazer tudo isso, olha que rápido. Gente, olha isso, que coisa mais rápida. Seleciona todos os valores que vocês querem. E aí as duas teclas de atalho. A primeira é para gerar um gráfico aqui mesmo. É só apertar Alt F1 e ele já gera um gráfico. Gente, é muito rápido. Maurício, eu adorei gerar esse gráfico, mas eu quero gerar ele numa nova planilha. Tá bom. Seleciona os mesmos valores e aperta só uma vez a tecla F11. Só o F11 ele já gera um gráfico numa nova planilha. Para quem gera muito gráfico, isso é essencial. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. A gente vai ter mais vídeo de gráfico, a gente tem muita coisa de gráfico. Isso aqui foi só o primeiro passo para vocês poderem arrasar no trabalho de vocês. Beleza? Então, não esqueçam de dar um curtir nesse vídeo, porque ele ficou bem legal. Compartilha com a galera, se inscreve aqui no canal e até o próximo, então. Valeu, pessoal!